Olá! Deus ajuda quem cedo madruga. Você já ouviu essa frase? E o que é que você acha dessa frase? Eu simplesmente odeio essa frase. Eu odeio com todas as minhas forças essa frase. E eu vou explicar por quê. Primeiro, vamos entender. Deus ajuda quem cedo madruga. Tá querendo dizer que é preciso acordar cedo para que você se dê bem na vida, para que Deus te ampare, te ajude? E aí vamos pensar. Coitado dos guarda noturno, dos enfermeiros, dos médicos e todas as profissões que trabalham de noite e que tem esse horário meio bagunçado, que não acorda cedo, não é mesmo? Não faz sentido, né? Nós não podemos ser medido, não pode ser medida a nossa eficiência, a nossa competência por conta do relógio, do horário que a gente acorda, não é? E eu não tô dizendo também que tem algum problema em acordar cedo, claro que não. Quem gosta, ótimo. Mas eu quis trazer essa frase para falar um pouquinho como que as crenças, elas mexem com a gente. Muitas pessoas chamam isso de crença limitante e para mim é crença idiota mesmo. É bem idiota essa crença, porque eu tenho bastante raiva. Por quê? Porque eu fui programada com essa crença. Então tenta se reconhecer se tem alguma crença que você também foi programada lá na tua infância. Alguém que disse muitas vezes a mesma coisa, você acabou acreditando, achando que aquilo fosse verdade. No meu caso, esse alguém, ele tem nome e sobrenome, e é o meu pai. Quando eu era criança, adolescente, aos domingos, ele colocava o Roberto Carlos no último volume, às 8 horas da manhã. Imagina um adolescente que foi pra balada no sábado e aí tem que acordar cedo porque o seu pai coloca o Robertão. Eu deveria ter raiva do Roberto Carlos, mas eu não tenho, né? Ainda bem que o rei, eu gosto dele, mas eu tenho raiva dessa frase. Eu continuo. Por quê? Porque hoje já passei dos 50, já entendi que isso é só uma crença, que é só uma frase idiota, que não faz sentido algum. Mas veja como ela mexe comigo ainda. Tem dias que eu não acordo tão cedo, às vezes eu não tenho atendimento logo cedo e me permito dormir um pouco mais. Só que na hora que eu olho a hora, assim, por exemplo, 8 horas, que nem é tão tarde assim, me dá um susto, me vem aquela primeira reação de, nossa, tá tarde, você precisa acordar cedo. Aí eu paro e falo, não, não preciso acordar cedo porcaria nenhuma. Aí vem aquela conversa comigo mesma. Mas sempre tem aquele diabinho que foi programado lá na minha infância, né? Que eu tinha que acordar cedo. E aí, se a gente pensar, esse é um exemplo só de crenças, de frases que a gente fica repetindo como se isso fosse verdade. E que tem muitas outras. E se a gente for pegar a origem dessas frases, né? Estudar, pesquisar, eu não fiz isso, tá? Mas é bem provável que essas frases elas vêm de geração para geração, elas vêm passando, né? Assim como, vamos um outro exemplo, que não pode tomar manga com leite. Você também já deve ter ouvido isso, né? Por quê? Essa eu sei a origem. Lá na época da escravidão, os senhores, os donos das terras, eles falavam isso, que era para os escravos não comerem as mangas. Então eles colocavam essa informação como verdade e era uma forma de controlar, né? O controle pelo medo. Não pode comer manga com leite, que passa mal, que morre. Então, os escravos tinham medo e não comiam. E é a mesma coisa com tantas outras crenças, né? Que muitas vezes a origem dela, lá no passado, vai saber quem é que falou isso, que tinha que acordar cedo, porque Deus não ajuda, né? Essa frase idiota aí, que eu não gosto, que eu odeio. Vocês veem como ela ainda mexe comigo, né? Enfim. Reconheça em você se tem alguma dessas coisas que mexem com você de alguma maneira e que não tem lógica, você já pensou, você sabe que. Quer dizer, então, que só os padeiros são os amigos de Deus? O padeiro que 5 da manhã já tem lá um pãozinho quente, que acordou bem cedinho, então Deus vai ajudar? Não, né, minha gente? Não é por aí. Deus ajuda, Deus não ajuda, eu não sei. A questão é que não é o horário, não é o fato de você acordar cedo ou não que vai fazer você uma pessoa competente ou não, que vai ter ajuda de Deus ou não, certo? Então, olha pra tua vida. Qual é o tipo de crença idiota que ainda mexe com você? Um abraço.